6 horas e 53 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o constante perigo que os periquitos da Efigênio Sales correm chamou a atenção do IBAMA e do Detran. Juntos, os órgãos estão atuando no local e tomando medidas para que mais mortes sejam evitadas. Com a chegada do inverno amazônico, estas cenas ficam cada vez mais frequentes. Nuvens de periquitos de asa branca invadem a Avenida Efigênio Sales. Segundo especialistas, o canteiro central pode ser uma escolha para evitar predadores naturais. O problema são os veículos pesados. IBAMA, Detran e Manaus-Trans fizeram uma ação para alertar os motoristas sobre uma recomendação antiga do Código de Trânsito Brasileiro. Caminhões, carretas e ônibus devem andar sempre na faixa da direita. A própria legislação de trânsito já prevê que os veículos pesados devam circular pela faixa da direita. Aqui na Avenida Efigênio Sales, principalmente em virtude da grande quantidade de animais, nesse horário do término do dia, entre o término da tarde e o início da noite. O IBAMA enviou à Prefeitura uma série de recomendações, como melhorar a sinalização de trânsito, plantar mais árvores no entorno da avenida e instalar câmeras para identificar motoristas infratores. Vale lembrar que, além de multa de trânsito, o atropelamento de fauna é crime ambiental. Matar um animal silvestre está previsto no artigo 24 do decreto 6514 e a pena varia de uma multa entre R$500 e R$5.000 por espécie. E agora vamos voltar a falar dos casos da área policial. Foram presos ontem mais 5 envolvidos na morte do detento Daniel Ferreira, que, segundo a polícia, foi executado dentro do Compage por ter envolvimento no desaparecimento de Andressa Castilho, mulher de um presidiário. Ela assumiu no ano passado, após ir visitá-lo. Os envolvidos nesses 2 crimes estão ligados a outros homicídios. Os mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta segunda-feira e as pessoas presas estão aqui sendo apresentados na Delegacia Geral de Polícia. São eles o Frednilson Souza Ribeiro, também conhecido como Lágrima, o primeiro aqui da esquerda, o Marcos Firmino de Lima. Logo depois tem o Simon Barros de França, que também está com o jaleco da Secretaria de Administração Penitenciária, além do Robert Klinger de Oliveira Pimentel e o Albert Killisson Freitas Cordeiro. 2 deles, os que estão com o jaleco, com a farda do sistema penitenciário, estavam no Centro de Detenção Provisória Masculino, onde cumprem pena por homicídio e por tráfico de drogas, no caso o Frednilson e o Simon. Os outros foram presos em bairros como no Alvorada, na Compensa e também no Grande Vitória. De acordo com a polícia, estes 5 homens têm participação no que a polícia chama de Tribunal do Crime, que julgou o Daniel Ferreira e fez a execução também deste interno dentro do semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. Vocês lembram que nós tivemos uma coletiva de imprensa aqui mesmo, nesse local, para anunciarmos a prisão do primeiro envolvido na morte da Andressa Castilho. E ao final da coletiva de imprensa eu avisei para vocês que teriam mais prisões. Então agora nós estamos apresentando um grupo que teria participado do chamado Tribunal do Crime, que ocorreu lá nas dependências do regime semiaberto e que tirou a vida do interno chamado de Daniel Ferreira. Tem ainda 2 envolvidos que foram mortos, que é o Rodolfo e o Janderlan, que esse Janderlan, todos eles são dali da região do Bariri. E o Janderson também estava envolvido na morte de um policial da Rocan que estava fazendo trabalho de inteligência lá dentro do Bariri. Ainda temos muito a investigar, o fato é um fato muito cabuloso. Só para a gente entender melhor este caso, as investigações começaram em novembro do ano passado com o desaparecimento de Andressa Castilho. A última pessoa que teria visto Andressa teria sido o interno, identificado como Daniel Ferreira, morto nas dependências do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. A polícia obteve mais informações sobre este caso quando prendeu o principal suspeito de comandar a morte do interno Daniel Ferreira, que é o Alex
Alex Saboia, preso no mês passado. O delegado Guilherme Torres, que é secretário da Secretaria de Operações, esteve à frente dessas investigações. Delegado, foi a partir do depoimento do Alex Saboia que se chegou até esses outros nomes? São dois casos que a gente tem que separar aqui, o do Daniel Ferreira e da Andresa. Apesar de separados, eles estão umbilicalmente ligados, né? Pelas circunstâncias. Por quê? Porque a morte do Daniel Ferreira teria sido uma represália de internos, de 15 a 20 internos, segundo o levantamento, participaram da morte do Daniel Ferreira, uma represália em razão da morte da Andresa Castilho, suposta morte da Andresa Castilho, porque os presos têm um código de ética lá dentro que não se mexe com o familiar de preso. E a Andresa, como todos sabem, ela era casada com um interno do regime fechado e após essa visita ela teria sumido. Mas as últimas informações que ela teria ido junto com o Daniel Ferreira ali na frente do semiaberto, numa mata, fumar um baseado. E dali ela sumiu. Então os presos pegaram o Daniel, fizeram um interrogatório, torturaram, esquartejaram e esconderam o corpo por ali. A prisão primária que nós tínhamos era do Saboia. E com a prisão do Saboia, nós desdobramos em outras, nessas 5 prisões aí, que começou a dinâmica da morte do Daniel, começa a se formar. Outras pessoas vão ser presas, com certeza, e o que eu posso garantir é que havia um comando ali de 2 presos, de 2 ex-detentos, que era o Janderlan e o Rodolfo. O Rodolfo foi morto mês passado com 12 tiros no aniversário da própria filha e o Janderlan foi morto com mais, salvo engano, 10 tiros ali na área da Zona Oeste. Então o que acontece? Esse Janderlan, ele era o líder do tráfico no Bariri, ele que comandava e inclusive é envolvido na morte de um policial militar. E o que a gente pode confirmar isso é que havia essa cadeia de comando, que a ordem veio deles e na ausência deles tinha o Saboia. O Saboia foi quem chamou todos os demais internos, foi quem amarrou o Daniel, foi quem fez o interrogatório e que teria esquartejado. E agora a gente muda de assunto porque começa hoje o período de matrículas para quem foi aprovado no processo seletivo Extra Macro da Universidade Federal do Amazonas. Quem vai trazer os detalhes sobre o assunto é a Thea Morel. Thea, o prazo é bem curto, né, para conseguir fazer essa inscrição. Na verdade é o Fred que vai conversar com a gente, desculpa. Agora sim, oi Fred. O prazo é bem curto para conseguir fazer essa inscrição. As pessoas que foram aprovadas precisam se apressar. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Exatamente, elas precisam se apressar porque esse prazo começa hoje e vai até a próxima quinta-feira para a efetivação da matrícula. Os aprovados precisam procurar a Pró-Reitoria da Universidade Federal do Amazonas e levar toda a documentação necessária. É importante dizer que esses aprovados, eles precisam ter feito um cadastro lá no portal do Calouro. É uma informação necessária até mesmo porque já passou esse período de fazer esse cadastro. Essas pessoas, se aprovadas, então, vão precisar levar todos os documentos necessários. Só para a gente explicar, esse processo seletivo Extra Macro da Universidade Federal do Amazonas é disponibilizado, ofertado pela UFAM de acordo com a disponibilidade de cursos, como por exemplo, o portador de diploma, aquele que já tem o ensino de graduação superior e que quer ingressar na UFAM, ele pode por meio do Extra Macro. Também aquele que quer fazer uma transferência facultativa de curso, uma reopção, ou seja, está dentro da UFAM, já passou em algum processo seletivo e agora quer fazer um curso similar, ele também pode por meio do Extra Macro, assim como também uma transferência facultativa externa. Estudantes de outras universidades que queiram entrar na UFAM também por meio do Extra Macro. Essas pessoas, então, elas se propuseram a participar desse processo seletivo e os aprovados vão precisar levar a documentação. No caso do portador de diploma, ele vai precisar levar o diploma de conclusão do ensino superior, além também do histórico expedido pela instituição de origem, um documento com foto e também um comprovante de situação cadastral de CPF, documento este que pode ser impresso junto ao site da Receita Federal e também uma foto 3x4. No caso da transferência facultativa interna, aquela reopção de curso, no caso esse estudante ele vai precisar levar o certificado de conclusão do ensino médio, também um histórico escolar do ensino médio,
um histórico escolar analítico, um documento com foto, também um comprovante de situação cadastral de CPF, aquela mesma situação que o documento pode ser impresso no site da Receita Federal e o documento, no caso, uma foto 3x4. No caso da transferência facultativa externa, os estudantes que estão vindo de outras universidades, eles vão precisar levar também um certificado de conclusão do ensino médio, no caso também o histórico de graduação daquela faculdade que ele está ali em andamento, além também de um comprovante que esteja regularmente matriculado em alguma disciplina, um documento com foto, a situação cadastral do CPF, documento, como já foi dito, que pode ser impresso no site da Receita Federal, e também a foto 3x4. Só lembrando mais uma vez, é preciso levar essa documentação de acordo com o caso de cada um, se portador de diploma, se transferência facultativa interna ou externa, até a próxima quinta-feira, para não perder esta oportunidade. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E depois do intervalo tem informações para quem está à procura de cursos profissionalizantes de curta duração. E ainda, saiba quem são os jovens neném. Um dado revela que mais de 20% da população brasileira nessa faixa etária está fora da escola e dos postos de trabalho. Eu volto em instantes, não saia daí.